Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado vários conteúdos complementares aos episódios para o Instagram e todos os relatórios aqui do Research da área macro ficam disponíveis no canal do Itaú Views no Telegram. Bom, na semana passada o Copom elevou a taxa de juros a 15% ao ano, a maior em quase 20 anos, e a ideia desse episódio é tentar discutir um pouco o futuro aí da política monetária no Brasil, entender impacto dos juros nos outros indicadores econômicos e falar um pouco também da visão e posicionamento dos agentes de mercado a partir da ótica da nossa tesouraria aqui do Itaú. Então, para ajudar a gente com esses temas, hoje a gente conta com as participações da Júlia Gottlieb, que é economista no Itaú Unibanco, e do Carlos Menezes, que é trader de renda fixa na tesouraria do Itaú. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Marcelo? Obrigado. Eu que agradeço a participação de ambos. Para a gente começar, Júlia, antes de, aprofundar os temas, queria começar com uma pergunta um pouco fora dos detalhes da reunião em si. O Copom parou, mas a dúvida que fica é se o nível atual é suficiente para a inflação na meta dentro do horizonte relevante, né? E além dessa pergunta, ia pedir para você contextualizar para quem não está tão familiarizado a lógica desse termo horizonte relevante. Tá bom, vamos lá. Vou começar pela segunda parte da pergunta primeiro, né? O que é o horizonte relevante? O horizonte relevante, basicamente, é o período de tempo em que a política monetária tem esse efeito máximo, né? Por que isso é tão importante? Porque as decisões que o Banco Central está tomando hoje, elas demoram um tempo para se materializar, seja na atividade, no mercado de crédito, e, em última instância, na inflação. No Brasil, quando a gente fala de horizonte relevante, em geral, a gente pensa em 6 trimestres à frente. Então, o Banco Central tomou agora uma decisão de subir o juros em 25 bips, isso aí vai ter um impacto máximo sobre a inflação daqui a 6 trimestres, né? O Banco Central, toda reunião, ele divulga qual é a projeção dele para o horizonte relevante. Uma vez a cada trimestre, ele vai um pouquinho além desses 6 trimestres à frente, né? Então, no relatório de política monetária, que também saiu essa semana, a gente consegue ver os 10 trimestres à frente, né? Então, em última instância, a gente consegue ver o quanto o Banco Central está projetando de inflação até o final de 2027. Por que isso é tão importante, né? Essa semana a gente ficou sabendo que o Banco Central projeta uma inflação de 3,6 no horizonte relevante, então acima da meta. E mais do que isso, se ele for andando no tempo, né? Se você olhar não só 6 trimestres à frente, 7, 8, 9, 10 trimestres à frente, a gente ainda assim vai ver uma inflação acima da meta. A projeção dele é de 3,2 lá no quarto trimestre de 2027. Tá? Isso significa que o Banco Central nunca vai poder cortar juros? Não significa isso. Significa que quando ele roda o modelo dele, quando ele faz essas projeções, o que está embutido na projeção dele é a curva de Selic esperada pelo relatório Focus, ou seja, esperado pela média dos economistas, né? Ter uma projeção de inflação acima da meta, tanto no horizonte relevante quanto 6, 7, 8 trimestres à frente, me diz que, na verdade, talvez os cortes não possam ser da magnitude que eles têm, que a Focus está embutindo, ou que talvez eles tenham que ser um pouquinho depois do que o que a Focus espera. Mas não que os cortes não possam acontecer, tá? Perfeito. Carlos, se a gente pegar as expectativas da pesquisa Focus e as métricas como a inflação implícita, a gente vê que elas estão desancoradas, perdão. A que você atribui esse desalinhamento e você enxerga uma possibilidade de convergir? Tá bom. Vamos lá, Marcelo. Acho que tanto o Focus quanto as inflações implícitas, elas são influenciadas basicamente aqui por 2 fatores, né? Um, basicamente, é a inflação corrente. Então, assim, por mais que a inflação corrente agora, os últimos dados, eles tenham vindo um pouco mais baixos, até um pouco abaixo da expectativa do mercado, é importante a gente lembrar que a gente está rodando, por exemplo, com uma inflação anualizada de 5,2%, 5,3%, vindo ali de anos com inflação também acima da meta, desancorado. E a gente deve fechar o ano ali ligeiramente ali próximo a 5%. Então, a inflação corrente rodar acima do desancorada, ela acaba influenciando um pouco tanto a implícita quanto a projeção. E aí eu acho que o outro grande fator é aquilo que está sendo feito
para poder ancorar, né, no caso agora da desancoragem, o que está sendo feito para ancorar a expectativa. E aí a gente joga com 2 fatores, né? O primeiro é a questão fiscal. Então, tipo, a gente trabalha hoje com um fiscal de certa forma expansionista, então um fiscal que joga até para uma desancoragem das expectativas no tempo. E outra questão é a política monetária. E aí a gente agora vem trabalhando com uma política monetária bastante restritiva, né? Então, com o fiscal aqui, sem grandes novidades de fiscal, e pensando que a gente já trabalha com uma política monetária bastante restritiva, é assim esperado que no tempo essas inflações e as projeções elas comecem a cair. Mas é sempre importante lembrar que a desancoragem ela acaba ocorrendo sempre muito mais rápida e a reancoragem ela é um pouco mais lenta, um pouco mais trabalhosa, então costuma demorar um pouco mais do que essa... Perfeito. Além da elevação de juros, Júlia, o Copom bateu bastante na tecla de uma manutenção dos juros nesse patamar por um tempo prolongado, né? Acho que vale a gente tentar interpretar e te perguntar como o mercado lê essa comunicação do Banco Central. Eu acho que tiveram 2 mensagens importantes, tanto, enfim, no comunicado do Copom, na ata, no relatório de política monetária, né? A primeira delas é que ele explicou por que ele fez a alta de 25 bips, fez a alta de 25 bips que a economia ainda está resiliente, porque as expectativas estão desancoradas, mas ele chama a atenção que, ao nosso ver, a barra é alta para uma nova alta de juros. Por que essa barra é alta? Basicamente porque você está num cenário de incerteza muito grande, especialmente incerteza em relação ao cenário global. E no momento de incerteza, o próprio Banco Central fala que é importante ter cautela nas decisões. E segundo, porque ele já fez uma alta bastante relevante. A Selic saiu lá do 10,5%, chegou ao 15%. E a política monetária ela opera com defasagens, né? Então, o efeito dela demora a ser sentido na economia. E como tem essas defasagens, o ideal é você parar e olhar e ver o efeito que isso vai ter ao longo do tempo, tá? Então essa foi a primeira mensagem importante. Fiz o 25, mas a barra para eu fazer uma nova alta parece relevante, dado todo o grau de incerteza e dado que a política monetária atua com defasagem, tá? A segunda mensagem, que eu diria que é até mais importante, é que ele destrinchou para a gente um pouco o que vai ser a estratégia de política monetária nos próximos trimestres, né? A estratégia vou manter o juro alto por um período de tempo bastante prolongado, né? Esse bastante aí é importante, né? Quando a gente olha a comunicação dos últimos 2 fins de ciclo, né? O que foi encerrado em 2015, o que foi encerrado em 2022, ele usa termos parecidos, né? Ele fala que ele vai ficar contracionista por um período prolongado, não usa o bastante, né? Então acho que ele quis subir até um pouco o tom nessa. E aí, quando ele terminou esses 2 ciclos, ele ficou entre 7 e 9 reuniões parado, tá? Então, acho que ao colocar esse bastante, ao falar que vai ficar nesse patamar por muito tempo, ele quer botar uma barra bastante alta também para o início de cortes. Então, botou uma barra alta para novas altas, mas também quis afastar possibilidade de corte de juros, né? A gente tem no nosso cenário a Selic estável em 15% até o final desse ano e cortes no início do ano que vem. Eu diria que, se alguma coisa, o risco é até desses cortes escorregarem para o segundo trimestre do ano que vem, a menos que você tenha uma apreciação muito grande do câmbio ou que a atividade desacelere de maneira abrupta. Nenhum dos dois está no nosso cenário. Perfeito. Carlos, como a Júlia colocou, a impressão que fica é que o Banco Central está com o objetivo de adiar ao máximo essa discussão de cortes, mas eu queria te perguntar se o mercado compra de fato essa ideia ou se a gente em breve vai estar discutindo aí, precificando uma redução de juros num horizonte de tempo mais curto, e quais são os fatores que podem mexer um pouco nesse horizonte. Tá bom. Vamos lá. Acho que desde ali a última alta de juros, principalmente essa da semana passada, o mercado ajustou bastante a precificação aqui de curto prazo, né? Então, quando a gente olha aqui o que a curva de juros embute, a gente tem praticamente aqui uma manutenção de juros ali entre as próximas 4 a 5 reuniões, que daria basicamente aqui até o final do ano. E aí a gente tem
cortes quebrados no decorrer do ano que vem, cerca de 250 bips de corte. Então, de certa forma, o mercado ele compra, sim, que essa mensagem do Banco Central que vou ficar por um período prolongado no nível atual. Mas, assim, o mercado, dado o patamar e dado que ele encerrou um ciclo de alta já num nível bastante alto, o mercado tende sempre a colocar aqui algum viés, né, de tentar achar quando que é o momento desse corte para poder surfar um pouco dessa onda de redução de juros. Mas o que eu acho que deve fazer bastante preço aqui, o que deve ficar muito na visão do mercado, principalmente aqui os dados de mercado de trabalho. Mercado de trabalho bastante forte, né, bastante apertado. Ele deve ser agora no curto prazo um trigger aqui para o mercado entender que sim, a política monetária está, mesmo nesse nível, está fazendo preço, né, está atuando aqui na atividade, e aí por decorrência acaba pegando tanto nos dados de atividade quanto nos próprios dados de inflação posteriormente. Perfeito. Julia, no relatório de inflação, o Banco Central ajustou as suas estimativas de atividade econômica. Você pode explicar um pouco melhor por que isso importa, qual foi a mudança e se você acha que ainda falta incorporar algo? Tá bom. Ele fez revisões até bem pequenas de atividade, tá? Em algum momento do tempo a gente achou que ele ia fazer revisões até um pouco maiores. Basicamente, ele reconheceu que no curto prazo o hiato dele está mais apertado, ou seja, a economia está um pouco mais aquecida. Então, se você olha a projeção dele de PIB de 2025, ele revisou de 1,9 para 2,1. Mas ele continua vendo um hiato abrindo ao longo do tempo, né? Ou seja, uma economia que vai desacelerando de maneira razoável ao longo do tempo, tá? A gente não sabe exatamente o quanto ele tem de PIB no ano que vem, ele não divulga, vai divulgar no próximo relatório de política monetária. Mas a partir da trajetória dele de hiato, a partir de alguma hipótese que a gente julga aí razoável de PIB potencial, dá para dizer que ele deve ter um crescimento em torno de 1%, tá? A gente, no nosso cenário base, tem 1,5 com viés de ser mais. O mercado, quando a gente olha focos, tem 1,8. Então, provavelmente, ao longo do tempo, ele vai ter que revisar essas projeções dele de atividade para cima, tá? Onde eu acho que mora a diferença entre o nosso cenário de mercado e o dele, é que eu acho que provavelmente ele não incorpora no cenário dele nem um impulso vindo do consignado privado, né? Ele incorpora uma parte pequena, nem um impulso vindo da isenção de IR de imposto de renda no ano que vem, tá? Então, acho que isso em algum momento ele vai ter que incorporar. Na hora que ele incorporar, isso tende a jogar as projeções de inflação dele um pouco mais para cima. E aí, de novo, mais uma vez, reforça a necessidade do juro se manter em patamar alto por um período prolongado. Bom, e para fechar esse ponto, no relatório de inflação sempre traz alguns estudos interessantes. Queria te perguntar se tem algum destaque nessa edição. Eu acho assim, o relatório de política monetária é sempre super rico, sempre tem muita informação. Eu diria até mais do que os boxes, né, que são os estudos específicos. O mais importante desse relatório de política monetária foi ver como está a trajetória de projeção de inflação ao longo dos próximos 10 trimestres e ver que com o que tem embutido de cortes de Selic na Focus, a gente não alcança a meta de inflação nem lá na frente, tá? Nem no final de 2027. Boa. Saindo um pouco de política monetária, Carlos, e ao falar desse tema, claro que tem um link com política monetária, mas queria falar sobre a apreciação do câmbio, né? A gente viu o real apreciar bastante nesses últimos meses, e eu queria te perguntar a que você atribui essa força e onde você enxerga que a gente pode parar aí num curto prazo, com um disclaimer da dificuldade que é falar sobre esse tema, né? Acertar o nível realmente é difícil, mas vamos lá. Tentando de uma forma simples aqui, acho que são dois principais fatores. O primeiro é um movimento global aqui de dólar um pouco mais fraco, né? Então, esse enfraquecimento do dólar não ocorre só com o real, na verdade, a apreciação não ocorre só com o real, ela ocorre globalmente, euro, por exemplo, ganhando valor, outras moedas de emergente, então é um movimento global. Mas o fator de diferencial de juros é o fator que, ao meu ver, aqui tem feito bastante preço e ajudado bastante na dinâmica da nossa moeda, né? Então, até explicar um pouco o diferencial de juros, basicamente,
o trade onde o trader ele ganha o diferencial de juros entre o que o país paga, então a gente está com uma taxa de juros bastante alta, né, até historicamente, e ele paga o trade, a taxa de juros de outros países onde ele acaba pegando o capital, e esse diferencial está nas máximas de muito tempo. Então, esse é um trade que tende a continuar, ao meu ver. E olhando um pouco para frente, a gente olha, por exemplo, um segundo semestre onde um Banco Central, o nosso Banco Central, ele diz que deve manter a taxa prolongada, né, nesse patamar por um período bastante prolongado, então a gente não deve ter uma redução aqui, então a gente deve continuar pagando essa taxa de juros alta, enquanto, por exemplo, o Fed, o Banco Central americano, ele o mercado já embute algum corte lá, então sem grandes novidades aqui, acredito que esse movimento ele tenda a continuar aqui no decorrer do segundo semestre. Obviamente o nível impacta bastante, mas a questão idiosincrática aqui ela segue funcionando. E agora, de patamar mesmo, assim, a gente sempre trabalha com patamares técnicos, né? Então, assim, a gente olha historicamente, 5,50 é um patamar que tem uma resistência bastante grande. Rompendo, eu acho que dá pra gente testar, quem sabe, ali 5,35, 5,40. Mas eu posso dizer que 5,50 tem uma resistência técnica aqui de ativos que se protegem bastante para que não desça abaixo desse patamar. Uma vez rompendo, a gente deve testar ali talvez 5,40, 5,35. Acho que é bastante possível. Pô, aí vou repassar essa pergunta para você também, Júlia, ver um pouco a tua visão para câmbio, as projeções que a gente tem em alguns horizontes e também repassar um pouco das projeções para os outros indicadores econômicos aí. Tá bom. Eu sempre tento escapar da pergunta do câmbio e nunca consigo, né? Dessa vez foi quase. A gente começou com o Carlos, mas chegou em você. É isso. A gente revisou recentemente a nossa projeção de câmbio um pouquinho para baixo, de 5,75 para 5,65. Na esteira, acho que de tudo que o Carlos já comentou, né, de algum alívio no cenário externo. Você tem um pouco de negociação das tarifas que ajudam, um excepcionalismo americano que foi muito presente ao longo dos últimos anos, que na margem acho que diminuiu um pouco, dado toda a incerteza da parte das tarifas. Então, acho que isso ajuda bastante. O diferencial de juros alto também ajuda bastante, mas eu diria que a gente é cautelosamente otimista com a moeda, né? Cautelosamente otimista com a moeda, porque eu acho que ainda vai ter bastante ruído dessa parte de tarifas, né? Então, tá acabando aí esses 90 dias de trégua tarifária. Vamos ver o que vai vir daqui para frente. Cautelosamente otimista, porque tem um monte de ruído geopolítico acontecendo também, e cautelosamente otimista porque tem os ruídos fiscais aqui. A gente sabe que esses ruídos fiscais tendem a aumentar, especialmente no segundo semestre do ano, especialmente quando você está discutindo o orçamento do ano seguinte, né? Então, acho que a gente vê espaço para uma moeda mais apreciada do que você viu ali na virada do ano, etc., mas não muito abaixo dos patamares atuais, tá? E aí eu acho que de maneira geral, de cenário, né, o que a gente tem é um cenário de desaceleração da atividade esse ano. Então, a atividade cresceu o PIB cresceu acima de 3% ao longo dos últimos 3 anos. A gente espera que isso desacelere esse ano para 2,2%. Essa desaceleração vai ficar mais clara ao longo do segundo semestre do ano, à medida que a política monetária vai tendo mais efeito. E a gente vê uma inflação ainda acima da meta, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, mas acho que um pouco menor do que a gente chegou a projetar, por exemplo, no início do ano. Né? A inflação a gente chegou a achar que era perto de 6%, ia fechar esse ano perto dos 6%. Acho que com alguma queda de commodities em reais, a gente vê espaço para uma inflação um pouco mais baixa esse ano, 5,3%, e aí no ano que vem 4,4%. Né? Os 2 anos ainda acima da meta, o que indica aí que a política monetária vai ter que continuar contracionista ao longo dos próximos meses. Perfeito. Para a gente fechar, Carlos, a gente, quando recebe o pessoal do Research, deixa uma recomendação de investimentos, os calls setoriais aqui, mas tentando trazer para o contexto que a gente está, eu queria te perguntar como o cenário, a discussão que a gente trouxe nesse episódio se traduz em trade ideas ou em posicionamentos que o investidor pode tomar ao longo dos próximos meses, em especial investidor pessoa física.
Tá. Bom, vamos lá. Eu acho que tentando um portfólio, de certa forma, mais simples, que eu acho que tem um valor bastante grande aqui pensando nos próximos meses, e até pensando no que a Júlia falou de questão, a gente tem sempre uma possibilidade de um ruído um pouco maior fiscal no decorrer do segundo semestre, nas discussões de orçamento. Eu acho que um portfólio onde o investidor consegue ganhar nessa Selic de curto prazo, que deve se manter bastante alta, então portfólios ligados principalmente aqui ao CDI, com risco mais baixo, e também com um pouco ali utilizando aplicados ali no juro real mais longo, então uma NTNB 50, NTNB 60, por exemplo, ou até aquelas renda mais e tudo mais, são papéis e alocações que eu gosto bastante. Lembrando que, assim, a gente está num curto prazo com uma Selic de 15%, então é uma rentabilidade com risco baixo que vale a pena para quem não quer tanta emoção, né? Alocar um pouco, enquanto uma NTNB longa pagando acima de 7%, historicamente é um nível muito alto. Então, alocar aí um pouco do risco lá para frente nesse portfólio de juros real mais longo, eu gosto bastante. Eu gosto, apesar de ter inflação e, de certa forma, quando a gente olha uma NTNB, ela tem uma inflação implícita, como você já falou na primeira pergunta, até um pouco alta. Quando a gente olha num prazo mais longo, é sempre importante, quando você estende muito, você ter um pouco mais de proteção. E aí, dado o nível bem alto, acho que faz sentido, mesmo com essa inflação implícita um pouco acima da meta, você carregar esse juros real acima de 7%, com um portfólio aqui reduzindo, mensurando um pouco o risco entre o CDI e esse papel mais longo. Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta desse episódio. Queria, antes de concluir, agradecer as participações da Júlia e do Carlos aqui com a gente. Valeu. Obrigada, Marcelo. Obrigado.